RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos. No ar, Dedinho de Prosa, com Genildo Lavinsky. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o Dedinho de Prosa pela RCD. Eu falei aqui que transmiti Copas do Mundo, 3 Copas do Mundo na minha vida, presenciais. Eu estava lá na Argentina, eu estava no México, eu estava na Espanha, eu fiz Mundialito do Uruguai, Mundialito de Cali na Colômbia, eu fiz inúmeras excursões da seleção brasileira, tanto para aqui para América e 2 para a Europa. Eu fiz vários jogos internacionais, tanto aqui no Brasil quanto fora, Copa Libertadores da América, enfim, graças a Deus eu consegui rodar bastante esse mundo com a transmissão esportiva. Mas o pessoal sempre pergunta, poxa Genildo, como é que é transmitir uma Copa do Mundo? Olha, é a coisa fantástica, é a coisa sensacional. E eu consegui acompanhar essa evolução tecnológica de transmissão de futebol, que foi, assim, diria, um absurdo positivo, se é que vocês podem me entender. Por exemplo, na Copa do Mundo da Argentina, a situação era braba para fazer a transmissão. A empresa de comunicação de lá, que seria tipo assim a Embratel da época aqui, tinha poucos recursos, mas ainda assim o pessoal conseguiu dar conta do recado e as transmissões saíram a contento. Aí veio a Copa do Mundo do México e todo mundo tinha uma expectativa muito grande, porque o México tinha enfrentado um terremoto. Eu estive lá logo depois do terremoto para acompanhar se teríamos ou não condições de ter a Copa do Mundo. Foi confirmada e deu tudo certo. Depois fomos para a Espanha. Para você ter uma ideia, antigamente a gente ficava chamando, ligava lá os plugzinhos de TX e RX. TX é uma abreviatura que dá a linha de transmissão, RX é a linha de retorno. Quer dizer, você transmite e se ouve, ou ouve o som da rádio. A gente ficava chamando, alô Salvador, alô Salvador, alô Embratel, alô Embratel, alô Embratel Salvador, alô Embratel Salvador, alô Rio, alô Rio, alô Rio, alô Rio. E depois de muito tempo entrava alguém na linha, dizia, oi, pode falar, Salvador na escuta, pode falar, Rio de Janeiro na escuta. Coisa desse tipo. Aí a gente se comunicava e ele, o operador que estava nesse ponto, ou no Rio ou aqui na Embratel em Salvador, ele fazia a ligação direta com o estúdio da nossa rádio. Então o operador da nossa rádio ia falar comigo. Quer dizer, essa voz nossa passava em vários locais, primeiro antes de chegar até o nosso estúdio. E aí eles comunicavam, oi, tudo bem? Fale, conte até 3, conte até 20, vai testando o som, aumenta, baixa, diminui. Testava tudo. Aí depois ele botava o retorno da rádio pra gente ouvir. Vamos testar o retorno, bora. Aí a gente gritava, mais alto, mais baixo, mais alto, mais baixo, tal, tá muito alto, tá muito baixo, tá bom aí e tal. E ia marcava o horário, a gente sabia já e começava a transmitir. Só que era aquela transmissão, diria assim, mambembe, né? Não era uma coisa 100%. O troço evoluiu bastante e quando eu cheguei, por exemplo, na Espanha, que a gente foi fazer a transmissão da Espanha, já lá a Espanha transmitiu o jogo via satélite. Rapaz, foi diferente completamente. A gente colocou o fone no ouvido e lá estava o som da Rádio Sociedade já no retorno. Que maravilha! Que beleza, um som claro, limpo, sem problema nenhum. A gente pegou o microfone e fez, alô Salvador? Aí, aqui no estúdio, alguém respondeu, opa, pode falar, Madrid? Pode falar, Espanha? Rapaz, foi maravilhoso aquilo, foi sensacional. E aí a transmissão ganha um outro nível, a empolgação aumenta, porque você sabe que você está falando ali com muita clareza. O som via satélite é uma outra história. Então a evolução foi espetacular e para tudo está mais fácil. Posteriormente progrediu tanto que a gente chegou a esse ponto de você ter as linhas hoje físicas ou não. Você tem uma fibra ótica dentro do estúdio, é uma outra história também. O som praticamente não muda, é igual como se a gente estivesse falando desse estúdio aqui da RCD. Você fala de qualquer parte do mundo sem haver praticamente alteração na voz e você falha se você realmente não tiver capacidade para fazer uma boa transmissão. Então a evolução é fantástica, a evolução é espetacular e tudo então depende do conteúdo que você está apresentando, da forma como você está transmitindo, porque todo mundo é igual. O som é praticamente igual. O que diferencia
é aquilo que você faz, é o produto que você leva para o seu ouvinte, para o seu telespectador, quando o caso for televisão. É por isso que eu gosto, é por isso que eu me ligo cada vez mais no rádio, em particular no rádio. Esse veículo aqui, pelo qual eu estou falando com vocês, é inatingível, é indestrutível. Nunca você vai sobreviver sem o rádio. Anote o que eu estou dizendo. Não adianta progredir, não adianta inventar meio, não adianta isso e aquilo. Rádio é rádio. Onde quer que você esteja, você vai ser ouvido. Pessoal, um abraço e semana que vem a gente volta com um novo episódio aqui do nosso Dedinho de Prosa. Tchau! RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos.